Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Jujutsu Kaisen, Despertar Sem Limites. Capítulo 131. Depois que tudo se resolveu, Sun Minamoto retornou ao colégio de feitiçaria, e a cabeça de mosca foi finalmente libertada. Agora ela podia continuar devorando sua própria espécie para se fortalecer. No início, hospedar-se na Igreja das Estrelas tinha sido tranquilo. Cercado de elogios e indulgências, todos os seus caprichos foram atendidos. Mas sua natureza inquieta logo tomou conta. Em poucos dias, ficou impaciente e começou a expressar secretamente seu desejo de partir. Mesmo assim, como Sun Minamoto precisava que ele permanecesse ali, ele nunca respondeu. Sem escolha, ele permaneceu no lugar. Agora que finalmente foi solto, não seguiu de volta, foi ainda mais longe. As cabeças de mosca próximas já haviam sido comidas. Com sua força atual de grau 1, e pelos seus próprios padrões, era mais do que capaz de se proteger. Contanto que se mantivesse cauteloso, conseguia se mover praticamente sem preocupações. Sun Minamoto não se preocupou mais com isso. Caminhando sozinho pelo colégio de feitiçaria, ele cumprimentou os funcionários que passavam com um sorriso em resposta aos cumprimentos. Ninguém imaginaria que aquele homem tranquilo, aparentemente igual ao habitual, tinha acabado de realizar algo grandioso, algo que os feiticeiros tacanhos do mundo do Jujutsu teriam dificuldade em entender, mas para ele, era simplesmente seguir o fluxo. Como ir ao refeitório com fome, era tão natural. De volta à vida normal, Sun Minamoto voltou à sua rotina diária de treinamento. Esses hábitos estavam arraigados, se ele faltasse um dia sequer, se sentiria mal. Na verdade, eles não trouxeram mais nenhuma melhora significativa. Mas hábitos eram hábitos. Como refinar a energia amaldiçoada todas as manhãs, ele ainda fazia isso. Embora agora existissem muitas outras maneiras de obter energia amaldiçoada, esse método era mais lento e menos eficiente. Ainda assim, servia a um propósito emocional. Ele também manteve a prática de taijutsu todos os dias. No seu nível atual, o progresso era sutil, quase inexistente, mas ele nunca parou. Manter o bom humor era mais importante do que qualquer outra coisa. Naquele dia, ele estava no pátio guiando uma equipe de 3 pessoas em um treino amigável. A irmã mais nova de Aibara estava sentada perto. Durante o treino, parte da mente de Sun Minamoto estava focada em sua condição atual. Ela já estava quase recuperada. Sua técnica de fato havia sofrido danos, uma pequena parte estava faltando e agora sua ativação era inconsistente. Mesmo assim, Yu Aibara não pareceu se importar. Ele a protegeu bem e claramente não esperava que ela lutasse contra maldições. Contanto que ela pudesse se defender, bastava. Mas Sun Minamoto era diferente. Ele a encorajava frequentemente a usar sua técnica. Ele notou que com o uso contínuo, havia leves sinais de que a técnica estava se recuperando. Mais interessante ainda, essa restauração parecia ser direcional e sujeita à manipulação. Em outras palavras, se a técnica pudesse realmente ser restaurada, ela poderia evoluir para algo diferente de sua forma original. Seja para melhor ou para pior, sob sua orientação, o resultado seria para melhor. Ao pensar nisso, um leve sorriso surgiu em seus lábios. Um caso único como aquele tinha grande valor para a pesquisa. Ele estava muito interessado. Acabou. Recuperando o foco, Sun Minamoto encadeou alguns movimentos fluidos sem esforço algum, derrubando todos os 3 que tinham corrido em sua direção, um soco cada. Eles caíram meio esparramados no chão. Ele havia usado energia amaldiçoada no nível deles, sem técnicas, apenas taijutsu. Os 3 não tinham as mesmas limitações. Mesmo assim, eles perderam. Eles se levantaram, cada um com uma expressão diferente no rosto. Kento Nanami não se importava, parecia natural, e o Aibara se encorajava discretamente. E Riko Amanai, seu rosto estava cheio de frustração. Ela perdeu de novo. Quando eu finalmente vou derrotar você, gritou Riko Amanai. Ainda é algumas centenas de anos cedo demais, Sun Minamoto sorriu para ela. É só isso por hoje. Os 3 relaxaram visivelmente. O treinamento com ele foi intenso. Mesmo tendo aprendido muito, a pressão que ele exercia não era brincadeira. Doloroso, mas gratificante. Após terminar o treinamento do dia, Riko Amanai entrou na sala de estar. Os outros a seguiram e sentaram-se ao redor da mesa de centro. Sun Minamoto ergueu uma sobrancelha e entrou por último, em seu próprio dormitório. Ele olhou para a líder do grupo, Riko Amanai. Sua expressão deixou claro. Mais alguma coisa? Ela estava sentada de pernas cruzadas no chão, meio esparramada sobre a mesa de centro, com os braços estendidos e as palmas das mãos espalmadas, como se estivesse em sua própria casa. Seu rosto estava pressionado contra a mesa e sua voz saía abafada. Estou melhorando bem devagar. Tenho pouca energia amaldiçoada e sou desajeitado com técnicas. O que você está tentando dizer? Vou ser promovida a feiticeira de Jujutsu de grau 2. Ela apoiou o queixo nas mãos e olhou para cima, seguindo Sun Minamoto enquanto ele se movia. Ele trouxe um pouco de chá, colocou-o na mesa para eles e sentou-se em frente a ela. As mãos dela avançaram, tentando alcançar os anéis de ouro no pulso dele, mas ele recuou. Não eram ferramentas amaldiçoadas, mas algo mais parecido com órgãos, ligados à sua autoridade evolutiva e construídos para melhorar a adaptabilidade. Semelhantes à ponta da cabeça de sua armadura de carne anterior, isso também se fundiu completamente com seu corpo. Esses anéis Mahoraga provavelmente também se fundiriam, eventualmente. Sun Minamoto entendeu o que ela queria dizer. Ela o lembrou de lhe escrever uma recomendação. Já pegou os outros? Tis. Riko estalou a língua levemente, estufou as bochechas e então deu um sorriso maroto. Claro, tenho muitos amigos. Receber algumas cartas foi moleza. Ela parou de olhar para os anéis de ouro e olhou nos olhos dele. Agora só preciso da sua. Sun Minamoto se levantou, foi até uma gaveta e tirou a carta de recomendação que já havia preparado. Entregou-a a ela. Riko pegou e abriu, olhando para dentro e perguntando. E o outro? Não tem outra.
Há alguns dias, a Chico estava se candidatando para o grau 1. Eu dei a ela outra vaga, disse ele, dando de ombros. Chico Mishima o procurara há pouco tempo para tentar sua promoção ao grau 1. Era algo que ele havia prometido a ela antes. Ele só estava esperando que ela mencionasse o assunto para que ele pudesse cumprir. A facção deles agora detinha considerável influência no colégio de feitiçaria. Ninguém ousaria dificultar as coisas para Chico Mishima. Ela se dedicara ao máximo para aprimorar sua força e, inesperadamente, atingira o nível necessário rapidamente. Então ele lhe deu a carta de recomendação, e também preparou a de Rico Amanai ao mesmo tempo. Os três treinaram sob sua supervisão o tempo todo. O progresso deles não escapava aos seus olhos. Apenas feiticeiros de grau 1 ou superior podiam emitir recomendações, e cada um tinha um limite de 2 por ano. Naquele ano sua cota já havia se esgotado. Fazendo as contas, ele percebeu que não conseguiria. Todos os 3 membros da equipe buscavam uma promoção. Com a adição de Chico Mishima, Satoru Gojo e Masamichi Yaga, eles precisariam de mais um do campus de Kyoto. Isso quase nunca acontecia no colégio de feitiçaria. Geralmente havia mais vagas recomendadas do que candidatos, e não o contrário. Mesmo assim, ele estava preparado. Olhando para os outros 2, disse, ainda falta um. Vou pedir ajuda ao Tsukumo. Minamoto não se incomodou muito. O que o incomodava, porém, era que os 3 já haviam atingido os padrões que ele havia estabelecido para o grau 2. Suas habilidades já eram de altíssima qualidade, poderiam ter sido promovidos há muito tempo. Mas, ultimamente, seu crescimento havia diminuído significativamente. Não eram só eles. Todo mundo do Jujutsu estava batendo em um muro. Mesmo com seu apoio, ganhar força estava se tornando cada vez mais difícil. Minamoto ficou pensando. Rico Amanai de repente gritou, acordando-o. Isso significa que todos nós podemos ser promovidos juntos. Até mesmo Kento Nanami e os outros, normalmente calmos, mostraram raros sinais de excitação. O grau 2 foi um marco. Significou que eles conseguiram lidar com as coisas por conta própria no mundo do Jujutsu. A maior mudança? Eles não seriam mais tratados como estudantes e poderiam aceitar missões livremente. Treinamos a manhã toda. Vamos almoçar juntos, sugeriu Rico Amanai novamente. Minamoto olhou para o céu. Já era quase hora. O grupo arrumou suas coisas e seguiu para o refeitório. Ele fechou a porta atrás de si, mas, enquanto caminhavam, tropeçou de repente, mal conseguindo se equilibrar depois de tropeçar um passo. Todos se viraram surpresos. Minamoto olhou para trás, confuso. O chão era completamente plano. Nada ali. Ele realmente tropeçou no nada? Com seu nível de controle corporal, uma queda dessas não deveria nem ser possível. Ele ficou mais cauteloso e chegou ao refeitório sem maiores problemas. Eles pegaram sua comida e sentaram-se na mesma mesa. Rico Amanai apontou para seu prato e começou a rir. Hehe, sua carne de porco frita com chile é simplesmente só chile. Minamoto já havia notado. Seu coração apertou um pouco. Não se tratava apenas dos hábitos habituais da merendeira. No meio da refeição, ele parou de mastigar de repente. O que houve? Perguntou Rico Amanai, confusa. Nada. Acabei de morder uma pedrinha. Ele levantou o copo para pegar a água, tomou um gole e tossiu quando a água desceu pelo cano errado. As coisas não pararam por aí. De repente, a perna de uma cadeira estalou sob ele. Uma poça d'água no chão surgiu bem a tempo de ele entrar. A torneira que ele usava para enxaguar a bandeja quebrou inexplicavelmente. Ele conseguiu evitar o desastre todas as vezes, mas algo não estava certo. Ele sempre acreditou em sua má sorte. Mas isso não era mais uma questão de confiança. Era direcionado, não era? A refeição se transformou em uma série de obstáculos. Depois de algumas despedidas rápidas, ele seguiu direto para a árvore dos ossos brancos e entrou no domínio do santuário. Seus outros clones começaram a chegar, um por um. Os mesmos infortúnios atingiram quase todos os seus clones. Apenas o especial foi poupado. Minamoto já tinha sua resposta. Então finalmente começou. Capítulo 132. Quanto mais perto ele chegava do núcleo de energia amaldiçoada, mais claramente Minamoto conseguia sentir as restrições impostas pelo mecanismo de equilíbrio aos feiticeiros. Para alguém do seu calibre, os efeitos foram ainda mais pronunciados. Quem quer que, ou que quer que estivesse por trás disso havia parado de esconder sua intenção. O alvo agora era flagrante. Sua sorte nunca fora grande, e isso remontava ao seu nascimento neste mundo. Naquela época, a busca por espíritos amaldiçoados do tipo armazenamento não havia dado em nada. Rastrear outras maldições também exigirá um esforço considerável. Antes de ficar mais forte, ele constantemente se deparava com seres amaldiçoados superpoderosos. Mas agora que precisava desses mesmos tipos de maldições, elas não estavam em lugar nenhum. Mesmo quando sua energia amaldiçoada supostamente atingiu seu limite, não foi seu limite pessoal, mas um limite imposto pelo mecanismo de equilíbrio. Esse limite existia para todos os feiticeiros. A maioria das pessoas o aceitava há muito tempo como algo natural, sem pensar em resistência, principalmente porque não acreditavam que houvesse maneira de superá-lo. É por isso que o ditado 80% do poder de um feiticeiro depende de um talento inato criou raízes, tornando-se uma crença fundamental no mundo do Jujutsu. Mas Minamoto era diferente. Ele nunca aceitou a ideia de que o destino era predeterminado. E não se tratava apenas de ter coragem de desafiar o destino. Ele tinha uma chance real de quebrá-lo. Assim como ao ultrapassar os 3 reinos, ele tinha um jeito de escapar do equilíbrio deste mundo. Metade da sua alma nem pertencia aqui. O que significava que ele não estava totalmente preso ao mecanismo de equilíbrio desde o início. Isso lhe deu uma abertura natural, uma oportunidade de se libertar. Mesmo assim, sua força ainda era parcialmente limitada, porque a outra metade de sua alma, junto com todo o seu corpo e toda a sua energia amaldiçoada, foram adquiridos mais tarde.
A única razão pela qual ele conseguia continuar crescendo, e em um ritmo relativamente rápido, era que ele havia absorvido indiretamente os restos, o que restava, de feiticeiros falecidos. E a cabeça de mosca, junto com seus outros clones, eram tecnicamente considerados como estando do lado amaldiçoado. Para o mundo do Jujutsu, Suminamoto sempre foi uma anomalia. Um estranho. Alguém que precisava ser vigiado e reprimido. E ele, por sua vez, estava sempre preso num jogo de inteligência contra o mecanismo de equilíbrio. Ninguém entende você melhor que seu inimigo. Naturalmente, ele entendeu bem. O mecanismo de equilíbrio se manifestava de inúmeras maneiras. Por exemplo, quando feiticeiros lançavam técnicas publicamente, o poder dessas técnicas frequentemente aumentava, mas isso vinha com restrições. Votos vinculativos, barreiras e até mesmo desenvolvimento de técnicas, tudo isso tinha que seguir certas regras para manter o equilíbrio. Outro exemplo foi o nascimento de Satoru Gojo. Sua existência fez com que a força do lado feiticeiro estagnasse, enquanto o lado da maldição explodiu em crescimento. Cada grande mudança trazia a marca do mecanismo de equilíbrio. No fundo, equilíbrio significava uma coisa: paridade de poder entre humanos e espíritos amaldiçoados. Enquanto esse equilíbrio fosse mantido aproximadamente, o sistema estaria satisfeito. Suminamoto percebeu isso logo no início. Por isso, ele continuou aprimorando seus clones de espíritos amaldiçoados, como a cabeça de mosca, ampliando a margem de manobra e abrindo espaço para seu próprio desenvolvimento. Ao mesmo tempo, ele treinou Rico Amanai e os outros alunos da escola de feitiçaria, elevando suas forças na esperança de testar os limites do mundo. Sim, ele acreditava que o mundo do Jujutsu tinha um limite. Não apenas para humanos, não apenas para maldições, mas para todo o sistema. Eventualmente, ambos os lados atingiriam um teto. Afinal, o crescimento mútuo ilimitado não era sustentável. Então ele teve que encontrar esse teto. Só então ele poderia passar para a próxima fase. Mesmo com a série de incidentes infelizes de hoje, Suminamoto não estava bravo. Pelo contrário, sentiu uma pontada de entusiasmo. Tropeçar em nada? Engasgar com água? O que é isso, fingir? Será que essa é realmente a melhor tática que ele consegue administrar? Acontece que o mecanismo de equilíbrio não era onipotente, afinal. Não conseguia distinguir entre seus clones especiais. E os métodos que usou nele? Quase ineficazes. Na verdade, foram seus próprios movimentos que finalmente provocaram uma resposta. O projeto Luz Estelar já estava em funcionamento há mais de meio mês. Embora o fluxo de maldições recebidas fosse irregular, o acúmulo total havia aumentado significativamente. Seu próprio poder havia ressurgido. Naturalmente, ele havia tocado no limite do sistema, e agora o mecanismo de equilíbrio estava agindo. Mas a verdade é que não havia como detê-lo. Suminamoto tinha certeza disso agora. Tudo se desenrolava exatamente como ele previra. Os limites da oposição começavam a aparecer, esperando que ele os revelasse. O que vem depois? Suminamoto estava silenciosamente ansioso por isso. Seu objetivo nunca foi escapar do equilíbrio, e isso o tornaria em nada diferente do outro lado, mesquinho e evasivo. O que ele queria era romper o equilíbrio por completo. Para fazer isso, ele teve que entrar no jogo de livre e espontânea vontade. Ele já havia organizado seus pensamentos. Embora seus movimentos estivessem restritos por enquanto, não havia pressa. Ele ainda detinha a iniciativa. Hora de fazer alguns testes. No momento, todos os seus clones, com exceção de algumas variantes especiais, estavam confinados no domínio do santuário. O domínio servia para bloquear com eficácia os pequenos truques do mecanismo de equilíbrio. Embora esses truques não fossem poderosos, eram inegavelmente irritantes. Seu objetivo era determinar o limite numérico exato, até a vírgula decimal. O método? Simples. Todos os clones compartilhavam uma única identidade. Contanto que a quantidade total de energia amaldiçoada exposta externamente não ultrapassasse o limite, ele estaria bem. Vários clones de Suminamoto começaram a sair do domínio, usando o grau 2 como referência. Quando 9 clones de grau 2 partiram em segurança, o 10º deu um passo para fora, e imediatamente sentiu um gosto de ferrugem na boca. Ele se moveu para o lado, e no momento em que se moveu, um raio atingiu o local onde ele estava. Sim, fui acionado novamente. O 10º Suminamoto olhou para cima, torceu os lábios em aborrecimento e voltou para o domínio. Foi só isso que foi preciso para confirmar. O limite de presença externa não poderia exceder o equivalente a 9 grau 2, pelo menos para seus padrões. Em outras palavras, ele poderia expor um grau especial, 5 graus 1 ou, no máximo, 9 graus 2. Permanecendo dentro desse alcance, a interferência seria mínima. Se ultrapassasse esse limite, o mecanismo de equilíbrio entraria em ação, com alvos cada vez mais poderosos ao longo do tempo. A situação já havia evoluído para a queda de raios. Suminamoto convocou todos os seus clones, então os redistribuiu com mais cuidado, apenas 3 dessa vez, 1 de grau especial regular e 2 de grau 1. Isso foi o suficiente. O grau especial ficaria no dormitório como corpo principal para o treinamento diário. Um grau 1 ficaria alocado no departamento médico, não para combate, mas porque realmente gostava de curar os outros. O grau 1 restante? Só um extra. Viu? Ele não tinha restrição nenhuma. Os 3 Suminamoto saíram do domínio. Como esperado, nada aconteceu. Cada um foi para seu respectivo posto. Enquanto isso, dentro do domínio do santuário, inúmeros clones de Suminamoto surgiram e começaram suas próprias sessões de treinamento individuais. As variantes especiais não foram consideradas nesse cálculo, a maioria delas já estava classificada no lado amaldiçoado. Contudo, organizado de forma suave e metódica, o próximo passo foi descobrir como neutralizar o próprio mecanismo de equilíbrio. Suminamoto já se preparava para isso há muito tempo. Seria necessária a participação de Kenjaku. Em relação a Kenjaku, ele precisava ser ainda mais cauteloso do que ao lidar com o mecanismo de equilíbrio. Não podia revelar nenhum desejo ou ambição.
Somente parecendo distante e desmotivado conseguiria obter vantagem. Ainda assim, por enquanto, ele precisava de mais poder. Havia muitos caminhos para isso, mas o mais eficaz estava claro: desenvolver uma forma de espírito amaldiçoado, juntar-se oficialmente ao lado amaldiçoado e manter a ilusão de equilíbrio para acelerar o crescimento de seu poder. A presença de um único grau especial não foi suficiente para lhe dar paz de espírito. Ele precisava manifestar aquela forma amaldiçoada o mais rápido possível, algo que pudesse servir como a contrapartida perfeita para seu eu humano, confundindo o mecanismo de equilíbrio no processo. Originalmente ele havia planejado estocar mais energia amaldiçoada e concluí-la de uma só vez, mas agora, era a hora de colocar esse plano no topo da lista. Capítulo 133. Se você estiver preparado, não precisa entrar em pânico quando chegar a hora. Minamoto já estava pronto para o conceito de uma forma amaldiçoada há muito tempo. Se seu corpo simbolizava o ápice da violência, então sua energia amaldiçoada personificava imprevisibilidade e estranheza. Ele descobrira cedo que possuía uma aura estranha que influenciava facilmente as emoções dos outros. Mais tarde, aprendeu a suprimi-la sob controle. Esta era a manifestação externa do controle perfeito sobre a energia amaldiçoada. Assim como seu eu físico se aproximava da perfeição e sua alma alcançava um estado de harmonia, sua energia amaldiçoada também desenvolvia suas próprias características externas. Se as emoções fossem despertadas de forma imprudente, o efeito seria apenas ampliado. Agora, ele planejava usar essa influência amplificada e construir uma forma amaldiçoada pura, feita inteiramente de energia amaldiçoada. Que tipo de efeito isso teria, nem ele conseguia prever. Mas tudo bem, ele saberia quando o projeto fosse criado. Minamoto descansava preguiçosamente no trono dentro do domínio do santuário. Desde que se tornara um alvo claro, ele preferia permanecer dentro do domínio. Era silencioso ali, e o ambiente se curvava à sua vontade. Se ele quisesse o sol, ele nascia. Se ele declarasse dia, a noite se inverteria. As estações do ano circulavam ao seu bel prazer, e a temperatura mudava com seus pensamentos. Lá fora, a maioria dos assuntos poderia ser delegada ao cabeça de mosca e outros clones especializados. Seus 3 clones desempenhavam papéis distintos. Um permaneceu no departamento médico, indispensável como fonte primária de energia amaldiçoada. Outro gerenciava o contato com o mundo exterior, lidando com tarefas diárias. O terceiro ocasionalmente substituía Noriyuki Zenin e se separava para fazer companhia aos idosos ou tocar na banda. 3 era o número perfeito, nem muitos nem poucos. Minamoto apoiou o cotovelo no braço do trono e descansou a cabeça na mão, observando seus vários clones se movimentarem, cada um envolvido em suas próprias tarefas. Alguns já estavam dormindo profundamente, claramente tendo entrado no reino dos sonhos para treinar em outro nível. Alguns praticavam taijutsu, outros refinavam a energia amaldiçoada ou desenvolviam novas técnicas, cada um contribuindo à sua maneira. Até Mahoraga foi convocado, atualmente lutando com um de seus clones para melhorar mutuamente suas capacidades físicas. Seu corpo ainda não havia atingido seus limites, e ele pretendia encontrá-los. Quanto à alma, provavelmente não tinha tal limite. Ele estava de bom humor, ainda havia muitos caminhos para o poder. Enquanto permanecesse dentro do domínio, o mecanismo de equilíbrio não poderia afetá-lo. A rigor, esse domínio pertencia aos Aragamis. Retomando seus pensamentos, Minamoto acalmou sua mente, sentou-se ereto e começou os preparativos para forjar a forma amaldiçoada. O trono atrás dele canalizava maldições sem parar. Ele as absorvia infinitamente, transformando-as em suas próprias e comprimindo a energia amaldiçoada dentro de seu corpo. Originalmente vasta e gasosa, sua energia amaldiçoada começou a se condensar em forma líquida. Como esperado, seu volume caiu para menos da metade e agora fluía lentamente dentro dele. Ainda não era o suficiente, precisava atingir um estado sólido. Quanto mais denso se tornasse, mais forte seria a forma amaldiçoada resultante. Ele precisava de mais. Mas ele não tinha pressa, os verdadeiros frutos do projeto Luz Estelar nem haviam começado a aparecer. Era só o começo. Passo a passo, ele estava fazendo um progresso sólido. O clone alocado no departamento médico entregava periodicamente novos lotes de fontes de energia amaldiçoada, que ele absorvia e integrava em si mesmo. A ideia de iluminar todo o seu mapa corporal ainda estava longe, mas ele estava mais perto agora, e o ritmo constante lhe dava a esperança real de conseguir. Ele até designou alguns clones para se concentrarem exclusivamente em refinar a energia amaldiçoada, assimilando e preenchendo as novas fontes. Por um tempo, Minamoto permaneceu preso nesse ciclo, absorvendo, comprimindo, fundindo e assimilando. Meses depois, o ano novo chegou novamente. Minamoto voltou para casa vindo de fora. Por mais movimentadas que fossem as coisas, a família sempre se reunia para o ano novo. Era tradição. Caso contrário, havia uma chance real de a senhora Minamoto invadir a escola de feitiçaria e arrastá-lo de volta. Desta vez, Minamoto veio preparado com presentes. Para a senhora Minamoto, ele criou um conjunto de naves voadoras, 10 no total, em formato de gotas de chuva. Aerodinâmicas e elegantes, elas ostentavam propriedades de destruição de almas e alta durabilidade. Juntas, elas alcançaram o nível de ferramentas amaldiçoadas de grau especial. Eles foram feitos sob medida para a senhora Minamoto e perfeitamente adequados às suas técnicas de manipulação de fantoches. Ela estava emocionada. A primeira coisa que quis fazer foi dar-lhe um abraço para demonstrar seu carinho, mas Minamoto casualmente pressionou a mão em sua testa e a empurrou para o lado. Ela sentou-se ao lado dele, claramente infeliz, e continuou cutucando seu braço com o dedo. Minamoto a ignorou e pegou o presente para o senhor Minamoto. Era um pingente composto por anéis entrelaçados, de cor azul escura, intrincadamente gravado com padrões ornamentados. Em seu centro havia um olho vertical metálico selado.
Suas funções eram proteger a alma e o corpo, com algumas propriedades curativas, além de ser uma ferramenta amaldiçoada de grau especial. O Sr. Minamoto aceitou o pingente sem dizer muita coisa. Com sua habilidade de manipular a carne, ele percebeu imediatamente. As naves voadoras eram 10 dedos, e o olho era de fato um olho. Receber um conjunto de ferramentas amaldiçoadas de carne e osso de seu próprio filho no ano novo. Ele não sabia todos os detalhes da situação atual de Minamoto, apenas que ele estava bem e havia se tornado muito forte. Nos anos anteriores, os presentes tinham sido mais comuns. Desta vez, era claramente diferente. Mesmo assim, ele não fez perguntas. Minamoto sempre fora independente, nunca alguém que os preocupasse. Ao vê-los aceitar os presentes, os olhos de Minamoto brilharam com um brilho de divertimento. Ele se virou para Madame Minamoto e sugeriu que experimentassem o presente dela. Sua atenção se voltou imediatamente. Ela abriu a caixa de presente, revelando 10 naves voadoras lindamente trabalhadas e ornamentadas. Seus olhos brilharam, ela as amou instantaneamente. Ela ativou uma técnica para se conectar com uma das naves. Com um pensamento, ela se elevou lentamente no ar e então disparou pelo espaço a uma velocidade estonteante. A transição entre movimento e imobilidade foi perfeita, suave como seda. Todo o processo foi silencioso, sem som algum. Madame Minamoto gostou ainda mais do presente. Ela guardou todo o conjunto com cuidado, mantendo-o próximo ao corpo. Rapidamente sua irritação anterior desapareceu, manuseado sem esforço. Amigos do colégio de feitiçaria também enviaram seus votos de ano novo. Depois de 17 anos aqui, Minamoto havia feito alguns contatos sólidos. Olhando para o ano anterior, ele havia conquistado muito e alcançado todas as metas que havia estabelecido, embora houvesse alguns percalços, como aquele mecanismo problemático. Ainda assim, no geral, ele estava muito satisfeito. O novo ano significava um novo começo, e seus planos estavam entrando em uma nova fase. Dentro do domínio do santuário, os vários Minamotos também deram as boas-vindas ao ano novo. Começaram a arrumar tudo, preparando-se finalmente para construir a forma amaldiçoada de verdade. Todos os preparativos estavam completos, não havia necessidade de hesitação. Sua carne e sangue começaram a se converter em energia amaldiçoada. Anteriormente, a proporção era de 1 parte de energia amaldiçoada para 7 partes de carne, e a energia amaldiçoada existia em um estado solto e gasoso. Agora, sob seu controle, estava sendo comprimida em uma forma sólida, alcançando a equivalência perfeita. Vale a pena notar que, ao longo dos anos, a qualidade de sua carne e alma foi refinada a um nível que não poderia ser comparado ao passado. Em outras palavras, os 3 componentes, carne, alma e energia amaldiçoada, agora eram equivalentes, mas cada um continuava evoluindo. Sua carne era notavelmente densa, e transformá-la em energia amaldiçoada em estado sólido levou um tempo considerável. Nesse ponto, Minamoto havia desaparecido do domínio do santuário, deixando para trás apenas uma massa maciça e negra de energia amaldiçoada. Ela pulsava e se contraía, contorcendo-se e tremendo. A massa era imensa, engoliu o trono inteiro e até se espalhou para fora, engolindo as flores espinhosas e as espadas quebradas ao redor. Dentro da massa, uma tênue silhueta humanoide azul apareceu. À medida que mais energia amaldiçoada entrava, a plataforma de 9 níveis ficava vazia, sem trono, sem flores, sem lâminas. Apenas um objeto imponente em forma de ovo, de 2,5 metros de altura, erguia-se no centro. Pará, pará. Um batimento cardíaco lento e rítmico ecoou do ovo gigante. Era fraco, mas ressoou sutilmente por todo o domínio do santuário, fazendo a estrutura tremer junto com ele. O grau especial Minamoto entrou no domínio e observou o enorme ovo negro. Silenciosamente, calculou que a eclosão ainda levaria algum tempo, mas com um grande fluxo de maldições, o processo poderia ser acelerado. Isso também já havia sido levado em consideração em seus planos. Em poucos meses, o período de onda da maldição recomeçaria, e o projeto Luz Estelar estaria quase completo. Expandi-lo ainda mais exigiria ir além da Igreja das Estrelas? Mas isso pode esperar. O que importava agora era que a fase atual estava à beira da erupção. A colheita estava próxima, perfeitamente cronometrada para levar adiante esse processo e ajudá-lo a passar rapidamente pela fase do útero amaldiçoado. Minamoto ansiava por isso. Ele ainda não sabia exatamente que forma a forma amaldiçoada assumiria. Mesmo tendo nascido de seu coração, sua natureza permanecia indefinida. Era como respirar, algo em que as pessoas nunca pensam conscientemente. No momento em que você tenta, a resposta escapa. A verdadeira essência de uma maldição era a mesma. Somente quando ela emergia do casulo sua verdadeira forma seria revelada. Capítulo 134. O mundo ficou turvo e mais uma vez, Minamoto perdeu todos os 5 sentidos. Parecia que ele estava de volta ao início, ao momento em que chegará a este mundo. Naquela época, ele era apenas um embrião em formação, confortavelmente suspenso no líquido aniótico. Agora, ele estava dentro de um ovo gigante, submerso em um líquido negro, espesso e turvo. Uma corrente emocional servia como cordão umbilical, alimentando-o continuamente com nutrientes. Esses nutrientes eram maldições. Não havia chão sob ele, nem céu acima, apenas uma sensação avassaladora de vazio sem limites. Ele vagava sem rumo, suspenso no nada. Com o passar do tempo, a sensação de desorientação aumentou, a ponto de ele começar a confundir uma coisa. Ele ainda era humano, ou havia se tornado uma maldição? Bom, bom, bom. Um som de batida ecoou, acordando-o abruptamente. Seus sentidos voltaram ao normal. Uma pressão esmagadora surgiu ao redor dele, e ele instintivamente tentou se enrolar, apenas para perceber que seu corpo já estava curvado ao limite. Ofegante, sua respiração ficou difícil. Sair. O que?
Ele pressionou o que poderia ser chamado de ouvido contra a barreira. A voz desapareceu. Parecia que o tempo se estendia indefinidamente, ou talvez tivesse sido apenas um breve momento. Deve sair em breve, certo? A voz duvidosa soou novamente, dissipando toda a confusão em sua mente. Ele começou a absorver mais rapidamente, drenando o líquido negro ao seu redor. 4 cordões umbilicais saíram da barreira invisível e o envolveram como correntes, canalizando uma onda de energia amaldiçoada para dentro dele. O espaço ficou mais apertado e sufocante. Ele atravessou a barreira com um soco, rasgando-a. Ao sair, encontrou-se na conhecida plataforma de 9 níveis. Espalhados ao redor de seus pés, havia fragmentos de conchas cinza claras, que se agitavam na brisa suave enquanto ele se movia. Ele olhou para cima e viu outra versão de si mesmo parada à sua frente. Algo parecia estranho, e a expressão daquela versão refletia a estranheza. Ele já era uma maldição de grau especial totalmente desenvolvida. Através do reflexo do outro, ele observou sua forma amaldiçoada. De estrutura humanoide, seu rosto era liso e sem traços característicos como um espelho, repleto de pontos brilhantes semelhantes a estrelas. O mais brilhante ficava aproximadamente onde deveria estar o olho esquerdo, enquanto uma luz mais fria brilhava no direito. Um buraco negro atravessava seu peito esquerdo, estendendo-se da frente para trás. 9 anéis estelares estavam incrustados nele, girando em velocidades variadas em ambas as direções. A rotação era tão sutil que não podia ser vista a olho nu, olhando-se o todo. Seus músculos se projetavam com força, com padrões semelhantes a espinhos se espalhando por eles. Suas mãos eram bem definidas, os pulsos adornados com anéis de ouro puro. Suas pernas longas e retas terminavam em pés como garras que pairavam a poucos centímetros do chão, sem nunca tocá-lo. Espadas quebradas de vários comprimentos se projetavam por todo o seu corpo. Um detalhe especialmente macabro era meia lâmina alojada em sua têmpora, cravada profundamente no que seria seu cérebro. É claro que coisas como templos, cérebros e corações não existiam mais para ele. Ele era uma maldição agora. Durante sua formação, valendo-se de seu conhecimento do corpo humano, ele intencionalmente escondeu suas fraquezas profundamente. Se alguém confundisse aquele buraco negro em seu peito com uma fraqueza e pagasse caro para explorá-lo, essa pessoa morreria horrivelmente. Ora. Sun Minamoto bateu palmas com um sorriso satisfeito. Quanto mais olhava, mais satisfeito se sentia. Então essa era a verdadeira forma de sua maldição? Nada mal, pelo menos parecia formidável. Agora, era a hora de testar o que esse corpo amaldiçoado era capaz de fazer. Suas técnicas existentes ainda estavam intactas. Ele podia sentir a presença da técnica amaldiçoada ilimitada. Sun Minamoto se transformou em Rico Amanai com facilidade, muito mais sem esforço do que antes. Depois Satoru Gojo. Depois Masamichi Yaga. Então sua metade inferior retornou ao seu corpo humano, enquanto a metade superior se tornou Shiko Mishima sem hesitação ou demora. Seu corpo se movia livremente, muito mais conveniente do que qualquer forma física de carne e osso. Mais importante, sua mão direita se torceu e se deformou até se tornar uma corrente, disparando direto em direção à cúpula acima, estendendo-se sem fim, um alcance infinito. De fato, não havia limite. Se Toji Fushiguro estivesse presente, ele a teria reconhecido imediatamente, a corrente de 1000 milhas. Enquanto a ponta da corrente permanecesse invisível, ela poderia se estender infinitamente. Esse tipo de transformação abrangeu até mesmo ferramentas amaldiçoadas de grau especial. Sun Minamoto retornou à sua verdadeira forma espiritual amaldiçoada e pairou no ar. Lentamente, ele subiu além do teto em direção à cúpula estrelada acima. Ele havia adquirido a habilidade de voar, uma maldição do tipo celestial. Não, mais do que isso, ele era uma maldição das estrelas. O mundo do Jujutsu nunca tinha visto uma categoria como a dele. Então, ele seria o primeiro a defini-lo. Sua verdadeira forma não tinha asas. O corpo leve e aparentemente livre podia voar, embora a leveza fosse apenas relativa. Para quem estava de fora, ele parecia incrivelmente pesado, denso de substância. Era inevitável. Seu corpo continha 2 fragmentos do céu estrelado, e mesmo incompletos, seu peso era inegável. Sun Minamoto flexionou as mãos 2 vezes, sentindo a onda de poder percorrendo seu corpo. Ele invocou Mahoraga e o confrontou de frente. Ondulações brilharam no céu estrelado, cravadas em seu rosto. Vários raios suaves de luz estelar dispararam, atingindo-o antes que Mahoraga tivesse tempo de reagir, dissolvendo grande parte de seu corpo ao contato. Ele esperou que Mahoraga se regenerasse e se adaptasse, e então liberou um flash negro. O ataque foi capturado pela palma da mão de Mahoraga. Então até mesmo esse corpo amaldiçoado poderia desencadear o flash negro. Pensativo, Sun Minamoto ativou um vórtice negro com uma mudança de vontade. Ele entrou nele e reapareceu atrás de Mahoraga. Ele convocou outro vórtice, desta vez mais profundo. Ao atravessá-lo, desapareceu, e então emergiu para dentro do dormitório, retornando logo em seguida ao domínio do santuário. Ele descobriu que qualquer coisa que envolvesse energia amaldiçoada era muito mais fácil neste corpo amaldiçoado do que em seu corpo anterior de carne e osso. Se antes ele temia o movimento espacial dentro de um domínio, agora isso não representava mais perigo. Mas havia desvantagens. Ele se moveu um pouco, desviando de uma espada de extermínio descendente. A energia positiva amaldiçoada era como veneno para ele agora. Um golpe direto levaria à desintegração total. Isso era algo que nem mesmo o poder da adaptação conseguia mudar. Energias positivas e negativas se fundiam naturalmente, mas nenhuma quantidade de adaptação conseguia transformá-las em forças em camadas. Era uma lei fundamental do mundo. A menos que a própria essência da energia amaldiçoada positiva e negativa fosse alterada, como a fusão yin-yang que Sun Minamoto havia teorizado. Essa contradição permaneceria. Mas esse nível de controle ainda estava muito fora de seu alcance. Dito isto, era possível simplesmente reestruturar seu corpo amaldiçoado de energia puramente negativa para energia
energia puramente positiva. Ele também não precisava recorrer à técnica da maldição reversa. Contanto que um espírito amaldiçoado tivesse um conhecimento profundo suficiente sobre maldições, ele poderia usar a energia amaldiçoada diretamente para a cura. Mesmo que sua energia amaldiçoada se esgotasse, um único traço remanescente seria suficiente para que ele se regenerasse. Essa era a qualidade sinistra de seu corpo amaldiçoado. No geral, o experimento correu notavelmente bem. Sumi Namoto estava completamente satisfeito. Carne e corpos amaldiçoados tinham suas vantagens, tornando-os mais eficazes em diferentes situações. A combinação lhe conferia maior versatilidade. E finalmente ele entendeu o que parecia estranho no começo. Seu corpo amaldiçoado tinha apenas 1,4 metros de altura. Um parto prematuro. Esse foi o custo de acelerar seus planos. Se tivesse esperado, poderia ter emergido em uma forma perfeita. Mas com a chegada antecipada, ele optou por comprometer o tamanho em vez da qualidade. Não importava. O que poderia ser mais adequado aos 7 pecados capitais do que uma forma amaldiçoada criada para despertar emoções? Desde o momento do seu nascimento, ele já carregava 4 laços emocionais. Não faltariam maldições no futuro. E ele ainda cresceria. Ele ergueu o olhar para a outra versão de si mesmo. Humano e espírito, 2 metades de um todo. Eles acenaram um para o outro, já cientes de seus papéis futuros. O resultado foi impecável. Isso foi o suficiente. Ele cruzou o espaço para aparecer na Igreja das Estrelas, não permanecendo mais no domínio, e portanto, naturalmente, ele não foi alvo. O mecanismo de equilíbrio era ridículo. O lado feiticeiro já estava esgotado, mas o lado amaldiçoado? Estava no meio de uma onda massiva. Falando francamente, Sun estava pronto para festejar dos 2 lados, jogando ao máximo em ambos os lados. Capítulo 135. O corpo amaldiçoado levou 3 meses para eclodir. À primeira vista, o mundo do Jujutsu permanecia calmo como sempre. Como era temporada de maldições, as coisas pareciam ainda mais monótonas. A paz era boa, mas para alguns feiticeiros, essa paz parecia uma sopa sem gosto. A vida se transformava em um lago estagnado, sem nenhuma mudança à vista. Resumindo, eles queriam agitar as coisas. Mais uma vez, eles se reuniram na sala de conferências Taiji. Desta vez, não havia muitos presentes. O velho apareceu, assim como um diretor idoso e desconhecido, ao lado de representantes dos 3 principais clãs, e de Masamichi Yaga. Sumi Namoto foi o último a chegar. Quando ele entrou, os outros estavam no meio de uma discussão leve. Eles pararam quando o viram entrar. O que está acontecendo? Perguntou ele, embora já tivesse uma boa ideia. Dentro de seu campo de visão, o grupo se dividia claramente em 3 grupos, Satoru Gojo e Masamichi Yaga, o velho diretor, e então o velho Noriyuki Zenin, e a família Kamo. Um triângulo sem dúvida a estrutura mais estável. O debate já durava algum tempo, ou melhor, o desentendimento era entre Gojo e o antigo diretor. Yaga ficou no centro da disputa, enquanto os demais mantiveram uma postura neutra. Com a chegada de Sumi Namoto, o número de pessoas chegou a 7. Seguiu-se uma sutil mudança na atmosfera do ambiente. Uma voz idosa se pronunciou. Houve alguma discordância sobre se Masamichi Yaga atende aos padrões para ser promovido a diretor. O velho diretor interrompeu com um gesto de mão. Que discordância! Yaga teve um bom desempenho durante sua gestão como diretor interino, mas também cometeu alguns erros graves. Por exemplo, o incidente de Suguru Geto. Ainda não há solução para isso. Ele voltou seu olhar para Sumi Namoto. Há também a questão da transferência de itens essenciais sem autorização, falta de supervisão, intrusão não autorizada de estranhos na escola de feitiçaria. E a lista continua. Então ele fez uma pausa. Que absurdo! Da perspectiva do antigo diretor, o diretor interino existia apenas para assumir a responsabilidade. Os sucessos eram graças à sua liderança, os fracassos, tudo culpa do diretor interino. Mas na realidade, esses foram seus próprios fracassos. O incidente com Suguru Geto já havia sido concluído há muito tempo, mas ele ainda o usava contra Yaga. Incidentes anteriores envolvendo vários protagonistas em exercício eram agora atribuídos a ele. Não se tratava mais de justiça, era pura e simples distração. Estavam falando de Masamichi Yaga, mas as acusações também apontavam para Sumi Namoto. No fim das contas, Yaga-sensei era apenas um substituto, interrompeu Gojo. E você, o verdadeiro diretor, não aparece na escola de feitiçaria há séculos. O acúmulo de casos foi resolvido, os incidentes de maldição na sociedade foram resolvidos prontamente, até mesmo as trocas com as escolas irmãs ocorreram sem problemas. Não são todas essas responsabilidades suas? Parece que o Yaga-sensei está limpando a bagunça que você fez, e ele fez um ótimo trabalho. Que tipo de conversa é essa? Se você quer se tornar diretor, precisa ter consciência disso. De que outra forma eu poderia renunciar com confiança e entregar o cargo? O velho diretor zombou. Se eu não tivesse visto esses bons resultados, como poderia acreditar que Masamichi Yaga seria capaz de liderar o colégio de feitiçaria para o futuro? Se não fosse por todos os apoios, ele nem teria chegado tão longe. E mesmo assim, ainda falta algo para que ele possa assumir oficialmente o cargo. Tic. Gojo estalou a língua irritado. Não tinha paciência para aquilo. O velho diretor lançou-lhe um olhar casual, tomou um gole de chá e pareceu presunçoso. Os jovens realmente não sabiam ler nas entrelinhas. Ele tinha que explicar tudo para eles. Lidar com a geração mais jovem sempre foi uma tarefa árdua. Como uma criança sem noção. Ele pousou a xícara de chá prestes a continuar. Ah? Sumi Namoto de repente soltou uma risada seca. Ele não se deu ao trabalho de discutir os argumentos ridículos do velho diretor. Em vez disso, perguntou.
Então o que exatamente está faltando? O desempenho do sensei durante o período de atuação é evidente para todos. O ritmo de treinamento de feiticeiros na escola de feitiçaria tem sido excelente ultimamente, não, muito melhor do que costumava ser, disse ele calmamente. Ele nunca hesitou em chamar Masamichi Yaga de sensei na frente dos outros. Eles estavam naturalmente do mesmo lado, e era evidente que o antigo diretor tentará jogar a culpa em Yaga. Além disso, eles compartilhavam um vínculo mais próximo, tio e sobrinho. Ele fez uma pausa, baixou ligeiramente o olhar em direção ao velho diretor e repetiu. O que exatamente você acha que está faltando? Apenas um candidato havia sido indicado, Masamichi Yaga. Esse fato por si só já dizia muito. A maioria das pessoas provavelmente presumiu que a nomeação de Yaga era um fato consumado. Ninguém esperava que o antigo diretor aparecesse de repente e estragasse tudo. Suminamoto pensou na situação. Havia 7 pessoas no total. 3 votos a favor, 3 abstenções. Mas o antigo diretor tinha uma influência considerável. Ele podia efetivamente dar 2, talvez até 3 votos sozinho. Os outros não queriam ofendê-lo, mas também não queriam ir contra ele diretamente. A eleição de Yaga deveria ter sido definitiva. Mas incapazes de avaliar a verdadeira intenção do antigo diretor, eles optaram pela abstenção. Mas quando a votação é enquadrada como uma escolha de sim ou não, a abstenção equivale a um não. Mesmo que Noriyuki Zenin se levantasse agora e votasse a favor, isso só levaria a um empate, atrasando o assunto. Então eles teriam que trazer mais pessoas prolongando o processo novamente, o que poderia gerar mais complicações. Suminamoto achou isso problemático. Eles já haviam garantido apoio suficiente para Yaga. Essa ação do outro lado só poderia atrasar as coisas, não impedi-las de fato. O retorno repentino do antigo diretor à escola de feitiçaria provavelmente não foi apenas para causar problemas para Masamichi Yaga. Ele tinha outro objetivo. E mais cedo ou mais tarde, ele teria que falar isso em voz alta. O velho diretor franziu a testa, visivelmente descontente com a atitude de Suminamoto. O garoto nem se dera ao trabalho de usar um título respeitoso. Seu descontentamento transparecia claramente em seu rosto. Ainda tenho 6 meses de mandato, tempo de sobra para avaliar os candidatos adequadamente, disse ele. Dediquei a maior parte da minha vida à escola de feitiçaria. Não vou ficar parado assistindo ao seu declínio. Precisamos da pessoa mais adequada para o cargo. Ele se virou para Masamichi Yaga. Mas se Yaga puder fazer mais contribuições ao mundo do Jujutsu, provar seu valor, eu terei bons motivos para recomendá-lo. Seu olhar mudou. Por exemplo, entregando o método completo para criar cadáveres amaldiçoados totalmente autônomos. Então, virando-se para Suminamoto, ele acrescentou, ou você poderia ajudar a sede do Jujutsu com algumas tarefas. Não sobrou nenhuma pretensão. Nunca foi sobre o mundo do Jujutsu, nunca foi sobre o departamento, era sobre ele. Suas ambições não poderiam ser mais claras. Se juntarmos os acontecimentos, seus verdadeiros motivos ficarão claros como o dia. Desde que começou a fazer visitas frequentes à sede do Jujutsu, e nem sequer apareceu para encontrar Suminamoto após sua chegada, era óbvio que seu coração não estava mais na escola. Tudo que lhe importava era subir mais alto. Essas duas supostas propostas? Claro, o departamento poderia ter interesses semelhantes, mas não com esse nível de descaramento. Ele só queria roubar algum crédito, aproveitar o sucesso e usá-lo para se impulsionar. Pessoas como ele, oportunistas descarados, sempre pareciam encontrar uma maneira de ascender. Contribuir para o mundo do Jujutsu? Seria mais como contribuir para você, disse Suminamoto friamente. A sala ficou em silêncio. Todos sabiam, mas ninguém ousara dizer em voz alta. O velho diretor suspirou internamente. Ainda muito jovem, muito direto. Ele abriu a boca para responder, mas Suminamoto o interrompeu novamente. Claro, vou pensar sobre isso. A expressão do velho diretor se iluminou. Mesmo que ele não conseguisse atender a ambas as exigências, e ele preferia a primeira, ter um grau especial como Suminamoto a bordo ainda era uma grande vitória. Ótimo. Pense bem. Então vamos encerrar por hoje. Tomara que Yaga possa se tornar diretor em breve. O grupo começou a se dispersar. Foi por isso que a reunião foi mantida pequena. Algumas coisas não eram para muitos ouvidos, não se quisessem preservar a imagem nobre dos superiores. Logo só restaram o velho diretor e o velho. Quando o velho passou por ele ao sair, ele murmurou. Vergonhoso. O que você sabe? Zombou o velho diretor. Quando uma oportunidade aparece, você a agarra. Quem se importa com as aparências? O que importa é o poder. O velho sacudiu a bengala batendo-a levemente na garganta do diretor antes de abaixá-la novamente. Só um lembrete. Não é isso que significa grau especial. Só então o velho diretor deu um passo lento para trás, observando o outro homem se afastar num ritmo lento. Tic, eu costumava ser mais forte que você. Agora também te superei em poder. E daí se você deu um golpe baixo? Você ainda está abaixo de mim. Eles são só 2 pirralhos. O que, você está com medo? Grau especial? Isso pode superar todo mundo do Jujutsu. Sua carranca desapareceu tão rapidamente quanto surgira. A calma retornou ao seu rosto. Afinal, ele não estava sozinho. Trouxera consigo alguns jovens feiticeiros, sem classificação, mas com força aproximada de grau 1, convenientemente do mesmo nível das crianças. Suminamoto saiu da sala de conferências de Taiji ao lado de Masamichi Yaga e Satoru Gojo. Embora as palavras atrás dele fossem sussurradas, ele as ouviu claramente. Ele olhou para os dois ao seu lado, cruzou os braços atrás da cabeça e olhou para o teto enquanto caminhava, casual e despreocupado. Não era um bom momento para agir. Ele conteve silenciosamente sua energia amaldiçoada. Esqueça. Deixe para lá, por enquanto.
Bum! Uma explosão de luz negra cobriu o céu acima da escola de feitiçaria. O grupo nem tinha ido muito longe. O estrondo se espalhou lentamente e quando os alcançou, o céu antes brilhante já havia escurecido no crepúsculo. Eles olharam para cima, e a expressão de todos mudou. A de Suminamoto também mudou, enquanto eles se reagrupavam. Um pequeno espírito amaldiçoado estava no topo da barreira da escola. Seu rosto lembrava um céu estrelado e sua aura era estranha, evocando inquietação, raiva, tristeza. Mas o mais impressionante de tudo é que ao lado do sol, um segundo sol apareceu no céu, negro, com sua superfície rodopiando com uma luz amaldiçoada que se acumulava, ficando mais escura e profunda a cada segundo. A energia amaldiçoada escorria como piche, apagando o verdadeiro brilho do sol. De repente, um pilar negro de luz desceu, atingindo a barreira. O escudo invisível emitiu um estalo agudo. Então um segundo raio surgiu, e a barreira rangeu como vidro se estilhaçando. Estava à beira do precipício. Um terceiro raio negro desceu com estrondo. A barreira se estilhaçou, e a explosão atingiu o antigo diretor diretamente. Ele desapareceu instantaneamente, deixando apenas uma expressão congelada de terror. Ele se foi. Ninguém teve tempo de reagir. Do momento em que se reagruparam até o momento em que o antigo diretor foi apagado, apenas alguns segundos se passaram. Suminamoto finalmente estalou os dedos, ativando sua energia amaldiçoada. A barreira se reformou bem a tempo de absorver o quarto raio. O pequeno espírito amaldiçoado olhou para eles, então disparou em direção ao céu, acendendo rapidamente até desaparecer de vista. Gojo observou sua ascensão até que ultrapassasse até mesmo o alcance dos 6 olhos. Seu último vislumbre ainda apontava para o céu. Pensativo, voltou-se para Suminamoto. Muito conveniente. Os outros também olharam para ele. Por que você está me encarando? Eu também não tive tempo de reagir. Não foi um xingamento comum. Ele sorriu. Mas ei, que morte perfeita. Seus olhares se demoraram incertos. Eles tinham suspeitas, claro, mas nenhuma prova. E mesmo que houvesse, quem iria falar em nome de um homem morto? Certo, sigam em frente. A barreira vai operar com força reforçada por um tempo. Não se preocupem. Suminamoto balançou a cabeça internamente. Sem dúvida, a vigilância sobre ele aumentaria agora, mas não importava. O que os espíritos amaldiçoados faziam não tinha nada a ver com ele. Seu papel humano não lhe restava muito a fazer. Manter as coisas estáveis funcionava a seu favor. Daqui para frente, seria o lado amaldiçoado a assumir os holofotes. Ele se virou para sair. Espere. Vamos juntos. Masamichi Yaga e Satoru Gojo o chamaram em uníssono. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 136. A barreira da escola de feitiçaria foi totalmente restaurada para o alívio de todos. Suminamoto não sabia qual era o humor dos outros quando eles saíram, nem se importava. Alto no céu, o corpo amaldiçoado pairava silenciosamente, observando Satoru Gojo. Os olhos estelares já haviam superado 6 olhos em alcance visual. A luz das estrelas cintilou no rosto do corpo amaldiçoado enquanto ele testava sua força. Era ainda mais satisfatório assim, lutar contra si mesmo era inútil. Após uma breve pausa, ele entrou em um vórtice negro e desapareceu, retornando à Igreja das Estrelas. Depois que desapareceu, alguns fios de energia amaldiçoada foram espalhados pelo vento, não deixando resíduos para trás. Você poderia não olhar para mim como se eu fosse algum tipo de criminoso? Suminamoto estava espremido entre Masamichi Yaga e Satoru Gojo. Não importava o quão rápido ou devagar ele andasse, ele ficava preso no meio. Isso o deixou um pouco sem palavras. Lembro que uma vez você se transformou em Rikomanai. Gojo casualmente colocou a mão no ombro de Sun, sorrindo. Rikomanai é humana. Humanos e espíritos amaldiçoados são completamente diferentes. Seus 6 olhos devem ser capazes de perceber, certo? Seja pela nossa estrutura física ou pelas nossas características de energia amaldiçoada, somos mundos completamente diferentes. Sun respondeu despreocupadamente. Gojo deu um sorriso largo. Você é tão poderoso, quem sabe que tipo de truques você pode ter inventado. Ele tirou a mão e esticou o braço. Bem, se você diz que não é, então não é. É uma pena, no entanto. Eu queria dar uma olhada naquele espírito amaldiçoado. Ele não tinha certeza absoluta, mas havia algo familiar naquilo. Mesmo assim, não importava. Ele deu alguns passos rápidos à frente, ergueu a mão direita num aceno casual e gritou sem olhar para trás. De qualquer forma, estou saindo. Ele imaginou que deixaria a bagunça para Yaga Sensei resolver. Esse pensamento o deixou um pouco mais tranquilo. Sun acenou para as costas de Gojo que se afastavam. Com a pressão dos 2 lados dissipada, ele se virou para Masamichi Yaga e percebeu que ele estava um pouco perdido em pensamentos. Deu-lhe um empurrãozinho. A propósito, quando você criou um cadáver amaldiçoado completamente autônomo? Ultimamente, Sun não se mantinha atualizado com as notícias externas. Enquanto o corpo amaldiçoado se desenvolvia, o lado humano precisava ficar por perto para ajudar a estabelecer sua personalidade. Então a maior parte de sua atenção estava focada no domínio do santuário. Ele não esperava voltar com tamanha surpresa. Algo clicou em sua mente. Vamos dar uma olhada. Com isso, ele começou a se dirigir ao dormitório de Yaga. Yaga se recuperou e rapidamente o seguiu. Eles caminharam em silêncio. Quando chegaram à casa de Yaga, Yaga lançou um olhar hesitante para Sun. Talvez devêssemos esperar alguns dias antes de vê-lo? Já estamos aqui. Por que adiar? Yaga não teve escolha a não ser levar Sun para o andar de cima e para dentro de um quarto. O quarto era predominantemente rosa. Um carpete grosso cobria o chão e as paredes estavam cobertas de desenhos fofos e infantis. Em um canto havia um berço, e ao lado dele estava sentado um panda. Era muito pequeno, usava fraldas e empilhava blocos de construção. O panda olhou para cima quando a porta se abriu, viu Yaga e voltou a terminar sua torre de blocos. Somente depois de terminar, ele se levantou lentamente e falou. Masamichi, você está de volta. Percebendo a pessoa ao seu lado, perguntou.
Esse é seu amigo? Não, eu sou seu primo. Sun respondeu antes que Yaga pudesse, aproximando-se e agachando-se para examinar curiosamente a estranha pequena criatura. O panda contou nos dedos, murmurando: o papai do papai é o vovô. Aos olhos de Sun, o gato tinha 3 núcleos dispostos em uma estrutura única e equilibrada, com energia amaldiçoada fluindo constantemente entre eles. Em vez de ter uma alma no sentido usual, era mais como uma nova alma formada a partir de fragmentos de informação, mas era incrivelmente estável, e tinha 3 desses núcleos. Ele imediatamente entendeu o peso por trás de completamente autônomo. Não foi diferente de criar vida. Cadáveres amaldiçoados eram de conhecimento comum, mas até Panda, seus movimentos dependiam da energia amaldiçoada de seu mestre. Esse era o padrão. Mas esse gato é muito especial. Muito especial. Ter uma alma significava possuir inteligência. E inteligência significava a capacidade de sentir emoções, juntamente com o potencial de refinar a energia amaldiçoada de forma independente. O comportamento e a inteligência do panda não eram diferentes dos de um ser senciente. Apesar de ser um filhote, sua maneira de pensar era notavelmente madura. Entretanto, depois de olhar para o panda e observar o ambiente ao redor, ele não pôde deixar de fazer algumas perguntas. Sun Minamoto olhou para Masamichi Yaga e, percebendo a expressão inquieta em seu rosto, expressou suas perguntas. Cadáveres amaldiçoados não precisam comer, beber ou usar o banheiro, certo? Então por que ele está usando fralda? E esse quarto não é fofo demais? Cucu. Diante do panda, Sun viu através de um de seus olhos estelares que Masamichi Yaga não reagiu com sua raiva perturbada de costume. Então ele relaxou um pouco. Os dois ficaram em silêncio. O panda continuou brincando sozinho. De repente Sun sorriu e virou a cabeça. Se você tem alguma coisa te preocupando, é só dizer. Caso contrário, quando a senhora Minamoto descobrir, ela vai dizer que eu não estou cuidando direito do meu tio. Masamichi Yaga ficou um pouco sem palavras diante da inversão inesperada de papéis. Após uma breve pausa, ele pareceu relaxar um pouco. Vou te levar para algum lugar, ele disse finalmente. Depois de acalmar o panda, ele saiu da sala. Sun Minamoto sorriu e o seguiu. Eles caminharam por um bom tempo, chegando finalmente ao outro lado do colégio de feitiçaria. Pararam brevemente em frente a uma floresta densa antes de Masamichi Yaga se decidir e entrar entre as árvores. Sun seguiu em um ritmo mais lento. Depois de caminhar por algum tempo, chegaram ao centro da floresta. Sob uma árvore enorme, tão larga que seriam necessárias várias pessoas de braços dados para circundá-la, Yaga abriu um denso grupo de espinhos, revelando uma pequena porta na base da árvore. Ele se abaixou no chão e rastejou com alguma dificuldade. Sun encolheu um pouco seu corpo e o seguiu, emergindo do outro lado em uma pequena clareira cercada por uma floresta ainda mais densa. Sinais de habitação eram claramente visíveis. Sun olhou ao redor e notou várias crianças o espiando das sombras, cautelosas demais para sair. Foi somente quando Masamichi Yaga lhes deu um sorriso gentil e acenou que as crianças finalmente saíram das cavidades das árvores e arbustos, comemorando enquanto corriam e o cercavam. Ele deu um tapinha na cabeça de cada um deles, perguntando: você comeu direito hoje? Você terminou sua lição de casa? Você tirou uma soneca? Algumas crianças concordaram, outras balançaram a cabeça. Alguns até fofocavam uns sobre os outros em sussurros suaves. Yaga respondeu a cada um com elogios ou incentivos, depois pegou alguns brinquedos de pelúcia de dentro do casaco e os distribuiu, dizendo para eles irem brincar. As crianças saíram correndo obedientemente. Uma garotinha, antes de sair, correu até Sun. Ficou na ponta dos pés, inclinou a cabeça para trás e segurou uma pequena flor vermelha com as 2 mãos. Sun percebeu que estava recebendo boa vontade por associação. Masamichi Yaga endireitou-se com um sorriso caloroso. Assim que as crianças se afastaram e começaram a brincar, sua expressão ficou séria. Apontando para a clareira, ele disse: esta é minha base secreta. Ele fez uma pausa. Todas essas crianças têm alguma deficiência física. Elas foram abandonadas pelos pais. Eu as encontrei e as trouxe de volta. Sun assentiu. Ele percebeu. Aquelas crianças tinham corações e mentes frágeis. Eles claramente vivenciaram um infortúnio, mas conhecer Masamichi Yaga trouxe um pouco de sorte para suas vidas. Estavam na delicada encruzilhada entre a tragédia e a cura. Você viu o panda, então sabe como ele surgiu, certo? Sem esperar por uma resposta, Yaga continuou. Algumas crianças não tiveram tanta sorte. Copiei as informações da alma e do corpo deles e tentei inseri-las nos núcleos dos cadáveres amaldiçoados. Mas suas almas eram incrivelmente inseguras. Até os dados copiados carregavam a mesma instabilidade. Deixá-los sozinhos não funcionaria. Eles precisavam de companheiros, 3 deles. Se eu juntasse 3 almas compatíveis, eles poderiam confiar uns nos outros. Assim se estabilizariam. É assim que cadáveres amaldiçoados totalmente autônomos são criados. Em cerca de 3 meses, eles serão capazes de refinar e repor energia amaldiçoada por conta própria. Assim como as crianças, perspicazes e cheias de espírito. Ele soltou um suspiro profundo. Mas no final, é tudo apenas autoengano. Eles não são mais Yu-chan, Su-chan ou Isashi-chan. São apenas cadáveres amaldiçoados carregando fragmentos de quem eram. Se as crianças não conseguem viver felizes, significa que os adultos falharam com elas. Masamichi Yaga sentou-se em um tronco caído, com a cabeça baixa e escondendo o rosto. Sun entendeu o que ele quis dizer. Oficialmente, Panda teria nascido por acidente, sem nenhum método replicável. Mas ele sabia a verdade. Se os superiores pusessem as mãos nessa tecnologia, haveria pessoas ambiciosas que a transformariam em algo maligno, usando-a para perseguir seus próprios objetivos, deixando mais corpos em seu rastro. Isso trairia a intenção original. O objetivo era dar uma segunda chance a crianças de vida curta, e não fomentar derramamento de sangue.
Sun olhou para longe. As crianças que brincavam ali exibiam sorrisos puros e despreocupados. Suas risadas eram leves e claras. Almas infelizes muitas vezes eram as que produziam o melhor material. Não havia necessidade de se perguntar se alguém cruzaria aquela linha. Mesmo o idealista como Masamichi Yaga não confiava nos superiores. Mas pensar que ele nem confiava em si mesmo no começo. Sun balançou a cabeça interiormente. Então, se você puder, disse Yaga com os olhos fixos nele, por favor, ajude a proteger este lugar. Sun olhou para ele. Depois de um momento, assentiu. Não se preocupe. Ele ficou mais do que feliz em ajudar com algo assim. Não era problema, não para alguém que realmente gostava de crianças bem comportadas. Capítulo 137. Os dois ficaram sentados por um tempo, observando as crianças em silêncio, antes de começarem a brincar com elas um pouco. Quando chegou a hora de ir embora, as crianças estavam relutantes, mas não fizeram alarde. Elas se alinharam, acenando com as mãozinhas e gritando animadamente. Tchau, tio. Tchau, irmão mais velho. Algo assim. Os dois saíram do oco da árvore, fecharam a pequena porta e cuidadosamente esconderam o arbusto na base da árvore. Sua habilidade é realmente conveniente, disse Masamichi Yaga com um suspiro enquanto se levantava de quatro. Ele olhou para Sun Minamoto, que mal chegava às panturrilhas. Ele já tinha visto outros praticantes de manipulação da carne antes, mas suas transformações não alteravam o volume corporal. Ficar mais baixo significava ficar inchado, enquanto ficar mais alto os tornava normalmente magros. Um corpo com mais de 100 quilos não podia simplesmente encolher ou expandir à vontade. Mas esse cara era diferente, perfeitamente reduzido, desafiando completamente as leis de conservação de volume. Ele não tinha ideia de como isso era possível. Masamichi Yaga tirou folhas secas das mangas e pernas da calça. Eu poderia fazer você menor também, disse Sun Minamoto, observando-o engatinhar com interesse divertido. Por que você não disse isso antes? Yaga retrucou. Sun Minamoto riu baixinho e voltou ao seu tamanho normal. Esticou os membros, bateu os pés levemente no chão e saltou no ar, pousando graciosamente no topo da copa das árvores. Era a árvore mais alta e resistente da área. Ele ficou no que era essencialmente o ponto mais alto da floresta, deixando seu olhar percorrer aquele centro em direção à fronteira. Sun Minamoto não perguntou como Masamichi Yaga estava cuidando das crianças ou quais eram os planos para elas. Ele simplesmente tinha que cumprir sua própria promessa, nada mais. Com o olhar, ele mapeou uma área. Vários dedos se destacaram e dispararam na floresta distante, cravando-se precisamente ao longo da borda. Ele trouxe a floresta para dentro de uma barreira, colocando-a diretamente sob a jurisdição da Árvore dos Ossos, no mesmo nível da alta barreira do Jujutsu. Uma vez terminado, Sun Minamoto bateu as mãos para tirar o pó, voltou ao chão e ficou ao lado de Masamichi Yaga. Eles observaram enquanto uma barreira tênue se espalhava para baixo e depois desaparecia de vista. Masamichi Yaga soltou um suspiro silencioso. Ele confiava completamente em Sun Minamoto, caso contrário, nunca o teria trazido aqui. Ele também confiava em sua barreira. Não faz muito tempo, ele havia resistido a 3 ataques com força total antes de finalmente se quebrar. Esse nível de resiliência trouxe paz de espírito. Ele suspeitava que o espírito amaldiçoado tivesse sido domado por Sun Minamoto. Não havia provas, mas o rosto e o peito do espírito, e até mesmo os olhos de Sun Minamoto, exibiam padrões estrelados semelhantes. Havia outras semelhanças também, mas ele não insistiu no assunto. Isso realmente não importava mais. Ele nunca concordou com esse tipo de pensamento. Se todos agissem sem restrições só por serem poderosos, a sociedade ruiria. A verdadeira liberdade se constrói sobre limites. Mas naquele momento, ele sentiu uma sensação de alívio. Na verdade, o panda nasceu há vários meses. Ele não contou a ninguém, mas o quartel-general do Jujutsu descobriu. Ele não precisava adivinhar o que aquilo significava. Os superiores deixaram suas intenções claras, aberta e sutilmente. Eles queriam um método de criação. As táticas deles destruíram qualquer confiança que ele ainda tivesse neles, deixando-o esgotado. Mesmo assim, ele manteve a história de que foi um acaso. Não era mais ingênuo, sabia que eles não desistiriam tão facilmente. Talvez quisessem salvar a cara. Talvez fosse porque ele tinha o apoio de 2 graus especiais. Ou talvez não conseguissem dizer se a criação era genuína. De qualquer forma, depois de ponderarem as opções, optaram por esperar por enquanto. Mas ele não podia se dar ao luxo de relaxar. Ele acreditava que entendia Sun Minamoto bem o suficiente. Se o homem desse sua palavra, ele a cumpriria. Enquanto ele estivesse ali sob sua proteção, não havia risco de exposição. Quanto à questão do espírito amaldiçoado, ele teria que lhe dar uma bronca apropriada mais tarde. Ele fez uma anotação mental e então olhou para a figura à sua frente. Ele cresceu novamente. Mesmo que não quisesse sobrecarregar a geração mais jovem, ele tinha que admitir que estava se beneficiando da força deles. Havia um orgulho silencioso em seu coração, juntamente com uma relutante sensação de resignação. Como quando seu filho cresce para de precisar do seu apoio e até começa a lhe enviar uma pensão de aposentadoria. Ele estava realmente ficando velho? Ele não queria admitir. O que está errado? Sun Minamoto de repente virou a cabeça. Nada, respondeu Masamichi Yaga com um sorriso brilhante. Não foi este o resultado do trabalho de sua vida na educação? Claro, a maioria de seus alunos eram encrenqueiros, e um deles até se desviou do caminho certo. Mas quando realmente importava, era possível contar com eles. Ele até investigou quem se desviou, afinal, ele não fez nada de errado. Chamá-los de frutos de seus esforços não parecia nada errado. Os dois caminharam lentamente pela floresta, voltando para a escola de feitiçaria. Para Sun Minamoto não havia nada de novo sob a barreira. Se ele quisesse, tudo se revelaria diante de seus olhos. Mas a maioria das coisas não lhe interessavam, elas simplesmente não mereciam sua atenção. A barreira era mantida pelo clone da Árvore dos Ossos, que havia se separado de parte de sua consciência.
Se algo acontecesse, ele saberia imediatamente. Ele olhou para o rosto de Masamichi Yaga, que oscilava entre sombras e luz. Parecia que os superiores, cobiçando a tecnologia autossuficiente do cadáver amaldiçoado, haviam tocado em um ponto sensível, sua escama reversa. Considerando a personalidade de Yaga, o fato de ele não ter reagido de forma agressiva diz muito. Isso foi ótimo. Minamoto se sentiu um pouco mais à vontade. De volta à escola de feitiçaria, os dois seguiram caminhos separados. Poucos dias depois, os superiores convocaram outra pequena reunião. Todos se reuniram no templo da torre. Era o mesmo grupo da última vez. Naturalmente, o antigo diretor não pôde mais comparecer. Vocês todos conhecem a situação, então serei breve, uma voz envelhecida ecoou pela sala. Todos ficaram em silêncio. Primeiro, a morte do diretor foi comunicada à sede de Jujutsu. Uma equipe de inspeção chegará em breve. Por favor, não saiam do colégio de feitiçaria. Ele olhou para Masamichi Yaga. Além disso, a eleição para um novo diretor será realizada em breve. Desde já, parabenizo você, Yaga. Como representante da sede do Jujutsu, ele já havia recebido informações privilegiadas e sabia que Masamichi Yaga era o próximo na fila. Alguns comentários de felicitação ecoaram pela sala. A seguir, o problema com o ataque do espírito amaldiçoado. O clima imediatamente ficou sério. A sala ficou em silêncio. O velho olhou para Minamoto sem dizer nada por um tempo. Só quando Sun ergueu uma sobrancelha é que ele finalmente falou. Sun, precisaremos que você reforce a barreira e aumente seu nível de defesa diária. Aumentar a produção requer mais recursos, respondeu Sun casualmente. Até que ponto isso pode ser aumentado? Perguntou o velho. Depende do investimento. Se houver o suficiente, até mesmo mais alguns espíritos amaldiçoados de grau especial, como o último, não seria um problema. Sun notou que o velho trocava olhares com os três principais representantes do clã. Eles pareceram chegar a um acordo rapidamente. Claramente, eles já haviam discutido isso nos bastidores. A dignidade da escola de feitiçaria não pode ser comprometida. Isso não pode acontecer novamente. Aumentaremos a alocação de recursos. Façam seus arranjos com o mais alto padrão de qualidade. Claro, Sun assentiu sem objetar. Foi confirmado que o espírito amaldiçoado era de grau especial. Ele perguntou. Claro, pode ter nascido recentemente, mas já é poderoso, respondeu Sun. Após uma breve pausa, o velho voltou seu olhar para Satoru Gojo. Se for de grau especial, então o chefe do clã Gojo vai cuidar disso? Tudo bem, Satoru Gojo coçou a cabeça, mas não recusou. Por favor, compile um arquivo, conduza uma avaliação de ameaça, reúna informações relevantes e, se possível, exorcize-o. Em reuniões como essa não havia necessidade de rodeios. Todos sabiam o placar. O objetivo era a eficiência. Ninguém levantou objeções. Uma vez resolvido o assunto, o velho pareceu visivelmente aliviado. Raramente abria os olhos, mas agora o fazia, revelando pupilas turvas. Virou-se para Masamichi Yaga. Vou me aposentar em breve. De agora em diante você organizará essas reuniões. Espero que lidere o colégio de feitiçaria e continue preservando a ordem social. Masamichi Yaga assentiu solenemente com uma estranha sensação de responsabilidade crescendo dentro dele. Após a reunião, Minamoto, Gojo e outro membro caminharam juntos. Gojo se inclinou com a voz baixa e sorrateira. Então, onde vamos encontrar esse espírito amaldiçoado? Tem alguma pista, Sun? Tenho uma ideia aproximada. E se eu me transformar em algo parecido e você me levar até lá para completar a missão? Sun olhou para ele. Você pode parar de me testar? Isso me coloca numa situação difícil. Mas você não disse que não podia se transformar? Um é feito de carne, o outro de energia amaldiçoada. Só a aparência deles, respondeu Sun, embora a ideia claramente despertasse seu interesse. Se eu me envolvesse em uma casca de energia amaldiçoada, talvez eu realmente pudesse me passar por um. Gojo coçou o queixo, parecendo tentado. Não é impossível. Com certeza há potencial. Mas meu clone levaria a pior, o que significa que eu levaria a pior. Então quero 80% do crédito. 80? É caro. Você não precisa fazer nada, só me traga para terminar a missão. Ainda estou perdendo um clone. Pedir 20% já é generoso. Não seja ganancioso. Eu ainda estaria correndo um risco, ok? Sou o chefe do clã Gojo. Ei. Vocês dois estão planejando roubar uma recompensa de missão bem na minha frente? Masamichi Yaga finalmente explodiu. Olha só, ele nem assumiu o cargo ainda e já está dando seu melhor. Quando estavam prestes a se separar, Masamichi Yaga chamou Minamoto. Sun se virou para olhar para trás. Ajude-me a cuidar do panda por alguns dias, disse ele. Capítulo 138. Sun, o que você está fazendo? Não. Sun Minamoto não disse nada, silenciosamente recolocando o algodão no corpo de panda. Costurou o tecido felpudo, deixando uma costura vertical impecável. Com um movimento suave na barriga macia, afufou o pelo de volta ao lugar, e a costura desapareceu completamente. Ele olhou para Panda, assentiu satisfeito e deu um tapinha na barriga elástica. Tudo pronto. Você pode se levantar agora. Ele não fez nada brutal, apenas abriu o Panda para uma pequena pesquisa. Contanto que os 3 núcleos estivessem intactos, a pelúcia externa era como uma roupa facilmente substituível. Nada muito difícil para Minamoto. Mas Masamichi Yaga não estava mentindo. Panda era único, uma criação inesperada. Naquele momento, não havia um segundo cadáver amaldiçoado totalmente autônomo. Mesmo que houvesse, não seria comparável. Assim como há diferenças de talento entre os feiticeiros, a energia amaldiçoada, a inteligência e a capacidade de aprendizado do Panda eram bastante impressionantes. Se você me cortar de novo, eu vou avisar a Yaga, resmungou Panda, arrastando seu corpo redondo em direção à beirada da mesa. Seus pés balançavam, batendo no ar, incapazes de alcançar o chão. As pernas dele eram muito curtas. Minamoto agarrou-o pelo pescoço, levantou-o e colocou-o delicadamente no chão.
Obrigado, disse Panda educadamente, então abaixou a cabeça para examinar sua barriga. Bem educado. Sun Minamoto sorriu, anotando em seu diário de pesquisa enquanto provocava distraidamente. Pandas que fofocam não crescem. Panda congelou com a pata ainda na barriga. Ele olhou para Sun Minamoto, estudando-o atentamente e perguntou desconfiado. Sun, você está mentindo para mim de novo? Sun Minamoto largou a caneta, levou Panda até a parede e o fez ficar em pé. Ele pressionou a mão no topo da cabeça de Panda, deslizou-a até a parede e marcou uma linha horizontal com a caneta. Veja você mesmo. Não está um pouco mais alto do que ontem? Panda olhou para as linhas desenhadas na parede. A dele era de fato a mais alta. Ele assentiu seriamente. Sun, eu te julguei mal. Está tudo bem. Só peça desculpas. Desculpe. Sun Minamoto assentiu e o mandou brincar. Este Panda. Era difícil dizer se ele era maduro ou apenas ingênuo. Ele estava claramente em uma fase de exploração do mundo pela primeira vez e talvez por causa do que Yaga lhe ensinou. Ele agia como uma criança em alguns aspectos e surpreendentemente maduro em outros. Havia algo nos pensamentos de Panda que desafiava a lógica humana. Mesmo assim, ele era estranhamente obcecado pela própria altura. Por quê? Sun Minamoto observou Panda folheando um livro ilustrado no canto da sala. Tirando a aparência, ele não era diferente de uma criança, na verdade mais comportado e atencioso do que a maioria. Então, o Panda era tecnicamente humano? Provavelmente? Sun Minamoto não tinha muita certeza. Pelo menos, a alma ainda era humana, por enquanto, e estava se adaptando ao corpo. Pelo que ele podia observar, a autoconsciência de Panda estava se inclinando para o lado Panda. Ele anotou os detalhes, mas não interferiu. Uma alma recém-nascida deveria poder crescer naturalmente. Não havia sentido em tentar moldá-la em outra coisa. Isso não era algo que Sun Minamoto faria. Panda estava com ele há vários dias. Sem birras, sem reclamações. Ele apenas lia ou brincava com brinquedos em silêncio. Também não precisava comer, beber ou ir ao banheiro. Exigia uma manutenção incrivelmente baixa. A princípio, Sun pensou que o pedido de Yaga para cuidar de Panda seria um incômodo, mas descobriu que tudo o que ele precisava era fornecer um espaço seguro, nada mais. Yaga ficaria ocupado por um tempo, lidando com assuntos no colégio de feitiçaria e na sede do Jujutsu. Deixar o Panda aqui significou algo. E Sun Minamoto também estava interessado no Panda. Depois de alguns dias de estudo, ele naturalmente entrou em contato com as outras duas almas dentro dele. Um deles era um irmão mais velho, o núcleo gorila. Concentrava-se em potência e velocidade explosiva. Mas o consumo de energia era alto e no estágio atual de Panda, ele não conseguia manter essa forma por muito tempo. A outra era uma irmã mais velha, o núcleo do Triceratops. Uma alma tímida que observava Sun Minamoto silenciosamente de dentro. Ele só havia falado com ela algumas vezes e nunca vira sua verdadeira forma. Essa forma também consumia muita energia amaldiçoada. A irmã era a mais forte das três, superando até mesmo o irmão em velocidade e força, mas Panda ainda não conseguia se transformar em seu estado. A forma padrão do Panda era a mais equilibrada, baixo consumo, estável em força, energia amaldiçoada e alma. Era também a forma mais favorecida por seu irmão e irmã. O núcleo do cadáver amaldiçoado era algo como uma fonte de energia amaldiçoada, mas semifísica. Sun Minamoto, com sua experiência, abriu e deu uma olhada. O núcleo era feito de um objeto amaldiçoado, o que não é surpresa. Mas o material. Ele estudou a esfera central suavemente brilhante. Os traços da maldição eram claros, mas o material estava apenas na metade do grau 2, longe do grau 1. Isso limitaria o potencial do Panda. Ele não passaria do grau 1. Claro, Yaga não pretendia que Panda fosse um tipo de combate, então ele não priorizou materiais de alta qualidade. O grau 2 já era considerado muito bom, mas Sun Minamoto decidiu que era a hora de uma atualização. Além do núcleo, havia muitas outras coisas a mudar. Ele olhou para Panda. Basicamente, era apenas uma concha de pelúcia recheada com algodão. Sem os 3 núcleos, não era diferente de qualquer brinquedo que você encontraria em uma loja. Nem contava como um objeto amaldiçoado de verdade. Yaga tratava Panda como se fosse seu próprio filho, então Sun não achou certo mudar a aparência externa por capricho. Mas os materiais? Nisso ele poderia trabalhar. Seria preciso um planejamento cuidadoso. Ele estava começando a ficar animado. Até onde o Panda conseguiria chegar? Toque, toque, toque. As batidas ecoaram pela sala, mas Sun Minamoto não parou de desenhar. Sun Panda gritou. Vá abrir a porta, respondeu Sun. Có. Ouviram-se passos firmes e depois o som da porta se abrindo. E então, silêncio. Sun olhou para a entrada e viu uma mulher parada na porta, estudando Panda em silêncio. Panda ficou ali deixando-a olhar, avaliando-a calmamente em troca. A mulher ofereceu um sorriso gentil e se abaixou, prestes a falar, mas Panda se virou e voltou para a sala de estar. Ela se endireitou, ainda sorrindo, e o seguiu. Ao ver Sun Minamoto, curvou-se educadamente. Minamoto-sama. Sun assentiu levemente. Era uma estranha, provavelmente alguém enviada pelo quartel-general de Jujutsu. Ele gesticulou para que ela se sentasse e então disse a Panda, faça um chá. Panda piscou, confuso. Por que eu? Porque você é o mais novo. Có. Panda obedientemente trouxe uma xícara de chá e a colocou ao lado de Sun. Sun apontou para a mesa. Ali. Aqui não, idiota. Panda carregou-o e colocou-o no chão. A mulher sentou-se impecavelmente à mesa de chá, examinou rapidamente o ambiente e voltou a se concentrar em Panda. Ao ver sua atitude ingênua e desinteressada, seus olhos brilharam por um segundo, e logo voltaram ao normal. Ela pegou um gravador de voz e olhou para Sun. Ele entendeu imediatamente, era sobre o antigo diretor. Ele assentiu. Ela acionou o interruptor e colocou o gravador na mesa, sentando-se ereta. Minamoto-sama, estou aqui para confirmar alguns detalhes sobre o falecido diretor. Como esperado, Sun gesticulou para que ela continuasse. Você estava presente na cena. Não detectou o espírito amaldiçoado antes? Foi bem distante.
Eu não esperava que um espírito amaldiçoado causasse problemas no colégio de feitiçaria. Sun continuou escrevendo, ainda trabalhando nas notas de design para a atualização do Panda. A barreira resistiu apenas a 3 ataques. Por que foi tão fácil para você consertá-la depois? A defesa diária é apenas isso. Um espírito amaldiçoado poderia vazá-la rapidamente, e eu poderia consertá-la com a mesma facilidade. Eles só se aproveitaram da nossa guarda baixa. A mulher continuou fazendo mais algumas perguntas processuais e padronizadas. Sun respondeu a cada uma delas com o mínimo de alarde. Então, quando ela estava prestes a sair, ela pareceu se lembrar de algo. Minamoto-sama, a ordem é de cima. Há um pedido para trazer Panda de volta para observação por alguns dias? Não, isso não vai acontecer. Sun largou a caneta, olhou para cima e deu um leve sorriso. Certo. Vou relatar isso honestamente. Ela murmurou algumas palavras suaves para Panda e finalmente foi embora. Sun a observou enquanto ela partia, perdida em pensamentos. Ela queria me sequestrar, murmurou Panda. Tudo bem. Se você é realmente tão fácil de sequestrar, então talvez devesse ser. Um grande ponto de interrogação se formou no rosto de Panda. Ele claramente não entendeu a lógica indireta. Capítulo 139. 2 semanas depois, a investigação da sede do Jujutsu chegou ao fim. Em relação ao antigo diretor, todos os presentes foram interrogados um por um. Mas, no final, o assunto ficou sem solução. Minamoto entendeu então, não se tratava de quão bem a maldição havia se disfarçado. A verdade era que essas pessoas simplesmente não se importavam. 2 semanas foram tempo mais do que suficiente para apagar quaisquer vestígios remanescentes. O que restava já havia sido desgastado pelo tempo, desaparecendo completamente. Ele também não se importava. O único que tinha já estava morto, e morto significava exatamente isso. A investigação nunca foi séria. Parecia mais que eles estavam com pressa para encerrar as coisas e retornar. Uma vez concluídas as formalidades, só restava uma coisa: a eleição de um novo diretor. Isso também foi feito de forma bastante apressada. Nas profundezas do colégio de feitiçaria, todos se reuniram novamente no salão Taiji. Os rostos eram praticamente os mesmos da última vez, com algumas novas adições da sede do Jujutsu, e claro, o antigo diretor havia partido. Minamoto entrou na sala de reuniões. Estava tudo silencioso. Através de sua percepção, ele podia sentir todos os olhares se voltando para ele. Calmo e sem pressa, caminhou até o biombo Soji que lhe fora designado e sentou-se na cadeira do lado de fora da porta. Notavelmente sob a liderança de Minamoto, muitos outros também escolheram ficar fora das telas, Satoru Gojo e Masamichi Yaga entre eles. Eles eram uma demonstração visível da facção de Yaga dentro do colégio de feitiçaria. Minamoto examinou a sala. O assento que antes pertencia ao velho estava agora ocupado por um estranho, provavelmente o representante principal. O velho estava atrás dele, claramente servindo como acompanhante, o que dizia muito sobre o status do homem. O delegado principal olhou ao redor da sala e seus olhos finalmente encontraram os de Minamoto. Ele sustentou o olhar por um instante e então estreitou os olhos. Uma voz rouca soou atrás dele. Alguém tem alguma objeção à promoção de Masamichi Yaga a diretor? Silêncio. Tudo correu bem. Sem objeções. Era praticamente um acordo fechado. Masamichi Yaga foi oficialmente nomeado. Após a reunião, ele gesticulou sutilmente para que Minamoto e Satoru Gojo ficassem para trás. Um por um, os superiores foram saindo e a sala foi se esvaziando gradualmente. Parabéns, diretor Yaga. Espero que você continue se esforçando, disse o principal representante da sede ao passar por Masamichi Yaga com um sorriso. Só estou cumprindo meus deveres, respondeu Yaga educadamente. Após uma breve troca de palavras, o representante se voltou para Minamoto. É a primeira vez que nos encontramos. Seu nome aparece com frequência na sede. Ele acenou casualmente, seus gestos transbordando o desejo de se exibir. Deixe-me apresentar-me, sou Muneyoshi Kamo. Do clã Kamo? Minamoto entendeu instantaneamente. Eles conversaram um pouco à vontade, cumprimentos educados, tentativas sutis de criar afinidade. À primeira vista, o representante parecia bastante amigável. Pelo que Minamoto podia sentir, a força de Muneyoshi estava um pouco acima do grau 1. No mundo do Jujutsu, ele estaria entre os melhores, logo abaixo do grau especial. Atrás dele estavam 2 alunos do grau 1 e vários do grau 2, a maioria com o rosto coberto, apenas os olhos visíveis. Essas eram as chamadas forças ocultas do quartel-general do Jujutsu. O sigilo absoluto os tornaria ineficazes. Precisavam ser visíveis o suficiente para serem reconhecidos, mas ainda ilegíveis. Era isso que os tornava úteis. E Minamoto era claramente o alvo deles dessa vez. Ele respondeu com indiferença, percebendo a arrogância subjacente deles, sutil, mas diferente da arrogância evidente. Ele sorriu indiferentemente. Ao contrário deles, a arrogância de Minamoto era evidente. Satoru Gojo e os outros não se deram ao trabalho de se envolver. Saíram rapidamente, quase saindo diretamente da barreira do colégio de feitiçaria. Com pressa, Minamoto conseguia sentir o feedback da barreira. Gojo não se intimidou com a indiferença. O clã Kamo, com sua obsessão pela pureza da linhagem, sempre entrou em conflito com a família Gojo. Parabéns, diretora Yaga, disse Gojo alegremente depois que os outros foram embora. Desde o incidente de Sugurun Geto, ele planejava permanecer no colégio de feitiçaria após a formatura e se tornar professor. Ele era poderoso, mas não o suficiente ainda não. Precisava de mais aliados com a mesma força.
Agora em seu 4º ano, faltavam apenas alguns meses para sua formatura. Graças ao esforço de todos, seu professor havia se tornado diretor, e a colaboração entre eles certamente duraria por muito tempo. Mas Amishi Yaga deu um sorriso um pouco sem graça ao ouvir essas palavras. Na verdade, não havia muita diferença entre ser o diretor oficial e o diretor interino. Depois que ele se adaptou, tudo se tornou um benefício. A escola de feitiçaria de Tóquio entrou na era Yaga. Fora das ordens diretas do quartel-general, ele tinha praticamente toda a autoridade. Historicamente, o quartel-general raramente interferia no funcionamento do colégio de feitiçaria, eles só se importavam com os resultados. Isso deixou bastante espaço de manobra. Embora Masamichi Yaga não fosse alguém obcecado por poder ou ambição, ser diretor lhe deu a capacidade de moldar o futuro da escola, e a chance de implementar seus ideais educacionais. Naquele momento, ele não pôde deixar de se sentir um pouco agitado por dentro. Tudo isso graças ao esforço de todos. Vamos continuar trabalhando juntos para construir uma escola de Jujutsu ainda melhor. Uma frase muito comum, mas que refletia sua inquietação interior. Como esperado do diretor Yaga. Até a maneira como ele fala parece cheia de determinação, disse Sumi Minamoto com um leve sorriso. Mas, na verdade, seus pensamentos estavam em outro lugar. Começando com o colégio de feitiçaria e se espalhando para outros lugares, ele assumiria o controle do lado feiticeiro. Ao mesmo tempo, começando com os espíritos amaldiçoados, ele unificaria esse lado também. O primeiro já estava no caminho certo, só faltava seguir o plano. O lado amaldiçoado também estava entrando em uma fase crítica. Agora, a única coisa que faltava era tempo. Mas Sumi Minamoto não estava com pressa. Seu objetivo principal não conflitava com nenhum dos lados. Era fortalecer ambos simultaneamente, levando o mundo do Jujutsu a um estado de equilíbrio extremo. Uma vez alcançado, tudo se tornaria muito mais fácil. Depois que os três terminaram de discutir os assuntos necessários, Sumi Minamoto retornou ao seu dormitório. Poucos dias depois, Masamichi Yaga realizou sua primeira reunião de diretores. Sumi Minamoto chegou à sala de reuniões dedicada dentro do Templo Pagoda. O lugar havia sido completamente transformado. As portas hoje haviam desaparecido, substituídas por luzes incandescentes suaves e brilhantes no teto. As mesas e cadeiras também haviam sido removidas, deixando apenas uma sala espaçosa com 2 fileiras organizadas de almofadas dispostas próximas umas das outras. Assim que entrou, Sumi Minamoto viu Masamichi Yaga já sentado na cabeceira da sala. Ninguém mais havia chegado ainda, então ele assumiu o lugar à esquerda de Yaga. Os assentos não foram atribuídos por ordem de chegada. Aos poucos, todos foram chegando. Toda a alta gerência e os atuais feiticeiros de grau 1 apareceram. Mesmo assim, o número de pessoas permaneceu pequeno. Não havia nada importante na pauta, a reunião era principalmente para apresentações. Contrariando as expectativas, não houve demonstração dramática de força ou intimidação para afirmar o domínio. Masamichi Yaga preferia uma abordagem mais suave. Mas ele também não era excessivamente gentil. Seus arranjos eram nítidos e eficientes. Ele expôs a direção estratégica para os próximos 6 meses e incentivou todos a contribuírem para a discussão. Alguns feiticeiros de grau 1, que normalmente não eram considerados de alto nível, ficaram visivelmente satisfeitos com a participação. A reunião transcorreu rapidamente e o acúmulo de tarefas começou a ser resolvido. Essas eram as mudanças com as quais já haviam concordado de antemão. Não havia necessidade de acender 3 fogueiras nem de nada simbólico. Yaga agora detinha poder real e com ele, eles poderiam implementar mudanças sem jogos ou manobras. Não há necessidade de declarações em alto e bom som. Apenas ajustes constantes em uma reunião após a outra, mudando a direção da escola de feitiçaria e deixando as pessoas certas fazerem os trabalhos certos. Os alunos se concentravam nos estudos. Os feiticeiros realizavam missões. A equipe de apoio fornecia apoio. Todos tinham seu papel. Até mesmo a nova disposição dos assentos serviu a um propósito: quebrar barreiras hierárquicas e fortalecer a colaboração. Aqueles que se recusassem a cooperar seriam naturalmente atendidos por aqueles que cooperassem, tornando o processo de seleção muito mais rápido. A posição de Sumi Minamoto era clara: mantenha-se firme, siga em frente e não deixe que os outros o envolvam em jogadas de poder inúteis. Após a reunião, ele viu Masamichi Yaga assumindo seu papel, totalmente no controle. Daquele ponto em diante, o colégio de feitiçaria estava de volta aos trilhos, só faltava deixá-la crescer. Capítulo 140. A família Kamo é a personificação da tradição e da ortodoxia no mundo do Jujutsu, conservadores convictos até a medula. Eles se orgulham de sua herança, traçando uma linhagem ininterrupta que remonta aos antigos Onmyoji, e entre os 3 principais clãs, são os que mais se preocupam com a pureza da linhagem. Até mesmo sua técnica herdada está relacionada ao sangue. Manipulação de sangue. Uma técnica amaldiçoada que permite ao usuário manipular sangue, aprimorado pela energia amaldiçoada para combate. Como uma família de linhagem excepcional, os Kamo estão profundamente enraizados com os superiores e mantêm laços estreitos com eles. Essa posição reflete a estrutura geral do mundo atual do Jujutsu, que se inclina fortemente para a estabilidade conservadora. Muneyoshi Kamo tem um status elevado e, claro, possui manipulação de sangue. Isso era óbvio mesmo sem observação. Sumi Minamoto percebeu à primeira vista. Para um clã tão obcecado em preservar linhagens puras, muito mais do que a família Zenin, a importância da manipulação do sangue dentro dos Kamo não pode ser exagerada. Através da barreira, Sumi Minamoto observou os membros da sede deixarem o colégio de feitiçaria e desaparecerem na distância. Seu olhar vacilou levemente.
Como membro da facção oposta aos conservadores, seu lado naturalmente se posicionou na oposição. Entretanto, como as intenções de reforma de Masamichi Yaga ainda não haviam se tornado totalmente visíveis, os dois lados não chegaram a um conflito aberto. Isso ficou evidente no fato de que até mesmo o diretor da escola conservadora de Kyoto, Yoshinobu Gakuganji, estava disposto a apoiar a ascensão de Yaga à liderança. Eles ainda não tinham uma noção clara de sua própria posição, mas isso não duraria muito mais. Sun Minamoto pensou consigo mesmo. Depois que Masamichi Yaga estabilizou a situação e começou a fazer mudanças significativas, era inevitável que certos interesses fossem ameaçados. Os confrontos eram inevitáveis. A facção de Yaga finalmente subiria ao palco com força total, atraindo uma onda de feiticeiros reformistas. Com o apoio de Sun Minamoto, Satoru Gojo e da família Gojo, eles estariam em pé de igualdade com os conservadores. E tudo o que ele precisaria fazer era ficar de lado e deixar claro sua posição. Não precisaria fazer muita coisa. Por fim, ambas as facções chegariam a um novo equilíbrio. Esse seria o momento para ele realmente agir. Com esse pensamento, Sun Minamoto se despediu de Masamichi Yaga e saiu da sala de conferências no Taiji Hall. Qualquer que fosse o propósito da visita ao quartel-general, fosse uma demonstração de força ou um aviso, não importava. Seu foco já estava além deles. Poucos dias depois, tudo se acalmou. O colégio de feitiçaria retornou à calma de sempre. O mesmo aconteceu com o mundo do Jujutsu em geral. Em seu dormitório, Sun Minamoto costurou Panda novamente, apertando suas patas e verificando seus olhos enquanto fazia anotações. Seu caderno já continha vários esboços de diagramas, vistas cortadas revelando as formas aproximadas de um panda, um gorila e um tricerátopo, cada um visto de frente, de lado e de trás. Nenhum deles era particularmente claro. Dentro de cada esboço, vários orbes brilhantes brilhavam fracamente, alguns com apenas 3, outros com 5, 7, até 9. Sun Minamoto fechou seu caderno. Tudo bem, levante-se. Ele deu um tapinha na barriga do panda. Ela tinha uma textura ótima. Ao ouvir isso, o panda sentou-se lentamente, deu um tapinha na própria barriga e calmamente pulou da mesa do laboratório. Sob o olhar de Sun Minamoto, ele caminhou até o canto e retomou a leitura de sua revista em quadrinhos. Emocionalmente estável. É isso que ele quer agora. Parecia que o panda tinha se acostumado com tudo e não diria mais nenhuma bobagem como dedurar. Sun Minamoto assentiu satisfeito. Mas Masamichi Yaga estava ocupado ultimamente e como o panda não teve a chance de retornar, ele continuou com Sun. O que deu certo. Sun pôde continuar sua pesquisa e tentar melhorar um pouco o panda. Enquanto ele limpava o excesso de algodão da mesa, Sun começou a pensar. Seu plano original era fazer com que Panda se parecesse mais com uma criatura viva de verdade, órgãos internos, músculos, ossos, algo que pudesse gerar emoções mais rápido, recuperar energia amaldiçoada com mais eficiência e até mesmo aumentar a inteligência. Mas pensando bem, isso era desnecessário. Quanto mais complexo o design, mais fácil é quebrá-lo. Havia vantagens no formato de marionete. Contanto que os 3 núcleos estivessem intactos, todo o resto poderia ser substituído e reparado. Não há necessidade de introduzir fraquezas extras. Na verdade, se os núcleos fossem transformados em algo como uma fonte intangível de energia amaldiçoada, o panda essencialmente não teria nenhuma fraqueza. Pouquíssimos feiticeiros conseguiriam atingir diretamente uma fonte de energia amaldiçoada. Sun nunca conheceu ninguém que pudesse fazer isso. Isso tornou as modificações muito mais simples. Enquanto ele continuasse melhorando a qualidade e a quantidade dos núcleos intangíveis, a maioria das falhas do panda poderia ser eliminada. Emoção, inteligência, força, energia amaldiçoada. Nada disso seria um problema. Então, olhando para a forma externa do panda, o que compõe um fantoche? Envoltórios, enchimentos, olhos de botão, garras de resina. Ele só precisava de melhorias adequadas para aquelas partes. Algo que impedisse que o panda fosse destruído sem deixar rastros. Dessa forma, Panda seria quase imortal. Sun, Panda chamou, tirando Sun Minamoto de seus pensamentos. Ele se virou para olhar. Panda lhe entregou um punhado de doces e disse, aquela pessoa me deu um monte de coisas gostosas ontem de novo. Enquanto falava, ele colocou um pedaço na boca. Sun observou, um pouco angustiado. Não suje o terno. No momento em que ele disse isso, Panda sentiu e colocou outro pedaço. Panda não tinha papilas gustativas, não precisava comer, mas entendia o conceito e gostava de colocar coisas na boca. Não é de se espantar que Yaga tenha lhe dado uma chupeta. Só agora Sun estava percebendo isso. Ele olhou impotente para a bagunça pegajosa e colorida grudada na boca de Panda. A pessoa mencionada por Panda se referia àquela mulher do quartel-general do Jujutsu. Ela ainda aparecia de vez em quando para interrogar Sun, supostamente investigando a verdade, mas, na realidade, ela estava de olho em Panda. Ela frequentemente tentava secretamente ficar sozinha com ele. Tudo isso dentro do colégio de feitiçaria, sob a barreira mantida por Sun Minamoto. Aparentemente, a capacidade de Tenjin de observar o mundo exterior através da barreira não havia sido exposta. Caso contrário, os superiores definitivamente suspeitariam. Será que Sun conseguiria fazer o mesmo? E se sim, eles começariam a formular contramedidas. Mas Sun não se importou. Ele a deixou interagir com Panda. Panda não tinha muita experiência de vida. A rigor, ele tinha apenas alguns meses de idade, um bebê. Naturalmente, ele era curioso sobre tudo. Ultimamente, toda vez que ele voltava, ele trazia um monte de coisas. Doces, brinquedos, histórias em quadrinhos, livros infantis ilustrados. De onde veio? Para que servia?
A resposta era óbvia. Sun não estava muito preocupado. Panda podia ser ingênuo, mas se você lhe desse instruções claras, ele a seguiria. Como quando Sun lhe disse, não importa onde você vá, esteja em casa às 19 horas. Essa regra levou a mulher a pensar repetidamente que havia conseguido, apenas para ver seu prêmio escapar no último segundo. Não importava o quanto ela o enganasse, Panda sempre chegava em casa na hora certa. A mulher realmente tinha a tarefa de trazer Panda de volta e antes de chegar à escola de feitiçaria, ela fez sua lição de casa, memorizando todas as informações sobre Masamichi Yaga. Ela estava confiante, até que o primeiro passo deu errado. Em vez disso, eles designaram Panda para Sun Minamoto. Ainda assim, não foi uma perda completa. Tornou as coisas mais difíceis, mas ela também havia estudado o arquivo de Sun antes de partir. Então ela rapidamente desistiu de usar a força, pelo menos não dentro do colégio de feitiçaria. Ela não era forte, mas sua técnica era especializada em furtividade. Se conseguisse tirar Panda de fininho e levá-lo para o quartel-general, a missão estaria cumprida. Uma vez longe da escola, nem mesmo uma classe especial conseguiu tocá-la. Ela estaria livre. Então ela lançou uma série de tentativas. A pilha de lixo no canto do quarto de Sun foi o resultado não intencional de todos os seus esforços. Panda, guarde a casa, disse Sun, preparando-se para sair. Após uma pausa, acrescentou, seja bonzinho e guarde-a. Aonde você vai? Panda espiou por trás do livro. Para o cofre proibido. Sun acenou. Voltarei e modificarei você. Fim do vídeo. Para acesso antecipado a vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.